Graça e paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Vamos dar início a esse estudo da Palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao nosso Deus Pai. Peço que todos fechem os olhos, vamos abaixar a cabeça e vamos orar, irmãos. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos em Sua presença, dando graças por mais um dia de vida que o Senhor tem acrescentado a nós, Pai. Agradecemos, Deus, pela saúde, Pai amado, pela nossa família, pelo alimento de cada dia, por tudo, Senhor. Perdoe os nossos pecados, Senhor Deus, por misericórdia, dá-nos o Teu perdão em nome de Jesus. Pai amado, como de costume, estamos hoje mais uma vez reunidos aqui dentro desta sala virtual, onde nós viemos aqui para estudar Tua Palavra, Senhor. Quero abençoar-nos por amor do Teu nome. Querido Deus, estamos com a Sua Palavra na mão. Ajuda-nos, Senhor amado, abre-nos a mente, vem com o bom Espírito Santo, Pai, para nos dar luz e discernimento, para entendermos a Sua vontade, Pai. Estamos aqui para saber, Pai eterno, sobre a Sua vontade e assim andar por ela. Querido Deus, abençoe os irmãos e as irmãs que aqui estão. Nós orando, te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Bom, vamos lá, irmãos. Vou soltar o áudio aqui. Só lembrando vocês, nós estamos em 1 Crônicas, capítulo 15, tá? 1 Crônicas, capítulo 15. Vamos soltar. 1 Crônicas, capítulo 15. Fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e seus irmãos, 112. Chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois, visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos for ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, para que, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Beni, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifeleu e Micnéias, e os porteiros Obed-edom e Jeiel. Assim, os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaia, com alaúdes em voz de soprano. Matitias, Elifeleu, Micnéias, Obed-edom, Jeiel e Azazias, com harpa em voz de baixo para conduzir o canto. Kenanias, chefe dos levitas músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso.
Berequias e Eucana eram porteiros da arca. Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Foram Davi e os anciãos de Israel e os capitães de milhares para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. Tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim, todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo ao rei dançando e folgando, o desprezou no seu coração. Então, irmão, só para a gente recapitular, né? Para nós entendermos aqui, 2 homens, Uzá, né? Uzá morreu ferido, né? Deus o acabou ferindo, porque ele colocou a mão na arca. Ele colocou a mão na arca, né? Eu não me lembro muito bem aqui, mas parece que ele não era levita, e mesmo se fosse levita, ele não tinha se santificado. Lembra que tinha que se santificar sempre que fosse fazer algo que se aproximasse da arca, ou que fosse fazer algo na arca, tinha que se santificar. Irmãos, a arca, ela carregava ali a presença de Deus. Deus é santo. E importa que todos que se aproximem dele sejam santos também, né? Então, só para a gente lembrar, né? Ele colocou a mão na arca, mas não lhe era permitido pôr. Agora, voltando ao capítulo que a gente acabou de ler, vamos ler para nós entender o capítulo que agora a gente está lendo. Ele explica isso, tá? É nesse capítulo que a gente entende por que aconteceu aquilo. Então, no versículo 13, 14 e 15, eu vou ler para vocês. Vamos ler aí, gente. Porquanto vós não a levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus, ou seja, ele está falando para os levitas. Porquanto vocês, levita, não levaram da primeira vez, ele vai falar o que aconteceu. Olha só. Aliás, vamos começar lendo do versículo 12, ó. E disse-lhe: vós sois o chefe dos pais entre os levitas. Santificai-vos, vós e vossos filhos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe tenho preparado. Então, tem 2 informações aqui interessantes. Primeiro, ele está falando, vocês são os levitas, são vocês que têm que levar a arca. Lembra, irmão, que Deus, ele deu esse ofício aos levitas, para eles se santificarem. E era eles quem tomava conta da arca. Até quando eles estavam saindo do deserto, que já tinha toda a arca, as coisas, a arca ia bem no meio do povo, e em volta dela iam os levitas, né? E ali em volta dela, quem carregava ela eram os próprios levitas. Então, essa aqui é a primeira informação. A segunda que tem nesse versículo é, ele, além de chamar as pessoas corretas para levar a arca dessa vez, ele também está falando, vocês têm que se santificar. Por quê? Provavelmente, Davi foi estudar por que é que aconteceu aquilo, né? Óbvio que os escribas que estavam com ele, as pessoas que estavam junto, foram buscar na palavra, foram ler a palavra e deve ter lido lá e soube que tinham que se santificar para poder levar a arca. Versículo 13. Porquanto vós não a levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus fez rotura em nós, ou seja, né, abriu, né, uma mancha em nós, ou seja, machucou a gente.
Porque não o buscamos segundo a ordenança. Olha aqui, nós não o buscamos segundo a ordenança. Vamos mudar a frase, né? Porque nós não fizemos conforme estava escrito, né? Se a gente mudar, para a gente entender. Versículo 14. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Então a gente vê que aí eles buscaram fazer tudo de acordo com o que Deus estava orientando e estava dizendo para eles fazerem. Aqui tem, no versículo 19, eu anotei aqui uma curiosidade, tá? Que eu vou ler para vocês. Versículo 19 está falando o seguinte: e os cantores Remã, Asaf e Etã se faziam ouvir com os símbolos de metal. Tem algum nome aqui que possa ser, que façam vocês lembrar de alguma coisa? Uma pessoa que às vezes passa despercebido, muitas vezes por nós que estudamos a palavra de Deus. Tem alguma coisa aqui que chama a atenção de vocês? Eu vou abrir aqui. Ô, irmão Josafá. Oi, pode irmão falar. Josafá. Não tem, de repente não tem a ver com aquela serpente, a de bronze, a de metal lá, não? Como assim? Não, não tem. Ah, tá. Então tá bom. Não sei. Amém. Eu tô procurando aqui, só para mostrar para vocês. Tem um nome aí que é bastante conhecido. É conhecido, às vezes passa despercebido por nós. Eu vou falar para vocês. É o versículo 19. Aqui, ó. Eu vou ler para vocês só o título. Salmos 50. Tá falando assim: obedecer é melhor que sacrificar. Salmo de Asaf. Qual é o nome que aparece aí no versículo 19? Asaf. Exatamente. Asaf era uma espécie de um compositor e cantor. Observa que existem muitos salmos de Davi, não tem, irmãos? Davi parece que ficava no meio deles aqui. Davi era uma espécie de um cantor. Lá na época ele gostava de cantar e escrevia. E havia muitos salmos, tanto de Davi como de Asaf. Eram da época. Eles eram da mesma época, gente. Eles eram contemporâneos, ou seja, viveram na mesma época. Eu vou abrir aqui um sobre Davi, ó. 39. Davi fez muitos, né? A brevidade e vaidade da vida. Salmo de Davi para o músico mor, para Gedutum. Então aqui está querendo dizer que Davi escreveu, né, esse salmo. Esses salmos, gente, a maioria deles eram músicas, tá? Esses salmos, eles tinham muitas músicas. Eles separavam muitas músicas, eles louvavam muito a Deus, tá? Esses salmos aqui, na grande maioria deles, eram músicas, tá? Então aqui a gente vai entender o quê? Que Davi compôs e quem cantava era o tal do Gedutum, né? Tem outro aqui, o Salmo 40 também, ó. A obediência é melhor do que o sacrifício. Salmo de Davi para o músico mor. O músico mor era feito para o músico cantar. Era, né? Às vezes era um músico, às vezes era outro, né? E isso era colocado em rolos, né? E ficavam próximos lá do templo onde eles iriam louvar. Então, é uma curiosidade até marcar para a gente saber aonde que entra na história. Aqui, crônicas, gente, crônicas, reis, Samuel, vários, todos esses livros daqui para trás, eles estão relatando fatos históricos, tá? Então, isso aqui é bom para a gente entender em que época esse homem viveu, né? E aonde que ele aparece aqui na história da palavra.
Sim, irmã Lu, pode falar. Desculpa, irmãos, eu estava numa consulta médica, por isso cheguei atrasada. Esse Salmo 50, que o pastor falou, então, provavelmente, Asaf relatou o que aconteceu nessa época e aí ele escreveu alguma coisa e foi o Salmo 50. Isso, exatamente. Você pode Porque ele ver. falou de sacrificar e obedecer, né? Então, aqueles não obedeceram, né? Exatamente, exatamente. Eles relatam coisas que sentiram na época, que viram na época, né? Você pode ver que o Salmo seguinte, 51, está falando de quem? Davi. E é justamente o Salmo que foi feito depois que ele cometeu aqueles pecados terríveis. Ele até pede nesse Salmo seguinte que o Senhor renove nele um espírito reto. Por favor, Senhor, renove-me em mim um espírito reto. Aqui fala, Davi confessa o seu pecado. Salmo de Davi para o músico mor. Quando o profeta Natã veio a ele depois dele ter possuído a Betseba. Então são salmos que relatam acontecimentos. Tem alguns que são proféticos, né? Que não tem nada a ver, assim, diretamente com o momento. Foi uma inspiração de Deus que dava para eles e eles escreviam, né? E acabava se cumprindo depois. Um deles, né? Que é um dos mais emblemáticos que eu vejo ali nos Salmos, é o Salmos 22. O Salmos 22 é um salmo de Davi que está relatando o momento que Jesus está na cruz, no momento que ele vai morrer. É um salmo forte, mas também é bonito. Nós vamos chegar nele ainda, e aí nós vamos analisar, conversar. Eu acho que esse Salmo 22 vai dar uma aula inteira, tá? Vai ser uma aula toda só no Salmo 22, porque ele é muito forte, ele é muito bonito também, né? Dá uma pregação terrível também. Já pensou pregar em Salmo 22? Bom, tá tudo certo? Podemos avançar? Vamos para o capítulo 16. Vamos para o capítulo 16. Primeiro Crônicas, capítulo 16. Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar, e louvar, e exaltar o Senhor Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e harpas. E Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que o buscam. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios, vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações,
da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Dar-vos-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para um povo. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Cantai ao Senhor todas as terras. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus santuários. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações: reina o Senhor. Ruja o mar e a sua plenitude. Folguem o campo e tudo que nele há. Regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem a julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse: Amém, e louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante ela, segundo se ordenara para cada dia. Também deixou a Obed-edom com seus irmãos, em número de 68, a Obed-edom, filho de Jedutum, e a Osa para serem porteiros. E deixou a Zadok, o sacerdote, e ao sacerdote seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, num lugar alto de Gibeão, para oferecerem continuamente ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, pela manhã e à tarde. E isto segundo tudo que está escrito na lei que o Senhor ordenara a Israel. E com eles deixou a Emã, a Jedutum e os mais escolhidos, que foram nominalmente designados para louvarem o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, que faziam ressoar trombetas e símbolos e instrumentos de música de Davi. Os filhos de Jedutum eram porteiros. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Então aqui, irmãos, né? Estamos vendo aqui, eles instauraram, né, o cântico na casa do Senhor. São as primeiras, um dos primeiros acréscimos que estão fazendo na ordem do rito do templo, ou seja, estão estabelecendo os cantos, tá? Isso é bom? É bom, tá? Mas a gente não pode esquecer que às vezes a gente faz algo que parece bom, a gente está acrescentando adoração, e acaba se tornando coisa primária depois. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente acrescenta algo novo para melhorar ou para dar apoio, mas esse algo novo acaba se tornando algo primário. Vai deixando o que Deus mandou fazer em segundo plano. Vocês lembram que Jesus disse lá na frente? Vocês estão criando tradições e deixando a palavra de Deus para trás. Então aqui eles
Davi estabeleceu, né, um conjunto grande de homens cantores, tá? Para louvar diante da arca. Eles não iam estar diante da arca ali, eles iam estar dentro do templo, né? Até onde eles poderiam ir. Tá? Então, ele está apontando ali que vai colocar Eles escreveram salmos, né? Até aqui no momento tinham uma espécie de uns 50 salmos já prontos para louvar, tá? 50 salmos para poder louvar. E ele estabelece isso, né? Os louvores dentro do templo, tá? Para que pudessem louvar, adorar. E um dos pontos aqui que eu acabei esquecendo de marcar, um dos pontos aqui que eles louvam muito, né? É lembrando do que Deus fez com eles, né? Lembrando de como Deus os livrou, né? Como Deus os salvou e tirou da mão dos perversos e assim por diante. E exatamente esse é um dos pontos que Deus, quando ia corrigir eles ou falar com eles, Deus sempre tocava nesse assunto. Qual que é? Vocês não se lembram que foi eu? Aí ele vai falando que fiz isso, que fiz aquilo outro. Vocês não se lembram quando eu tirei vocês do Egito com mão forte? Lembra que ele sempre fala dessa parte? Com mão forte, né? Ele sempre pede para que eles lembrem disso. Então, mais uma coisa que serve para o nosso ensino, irmão. Deus quer que a gente se lembre sempre de como ele nos salvou. Assim como ele está falando com os israelitas aqui. Lembre-se de como eu salvei vocês, né? De como que com mão poderosa eu fui lá e livrei vocês. Deixa eu ver o que mais. Bom, é isso. Alguma pergunta para fazer? Algum comentário? Se não tiver, a gente vai para o capítulo 17, tá? Então vamos para o capítulo 17. 1 Crônicas, capítulo 17. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra de Deus a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Tu não edificarás casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada e de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. E fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Porém abati todos os seus inimigos, e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem, e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não se apartará dele, mas a retirarei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, ó Deus?
de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi acerca das honras feitas a teu servo? Pois tu conheces bem teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza para tornar notórias todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e fazer para ti mesmo um nome com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo que remiste do Egito. Estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre. E tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da tua casa seja estabelecida para sempre. E faze como falaste. Estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos é Deus para Israel. E a casa de Davi teu servo será estabelecida diante de ti. Pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te essa oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e prometeste a teu servo este bem. Se, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste e abençoada será para sempre. Esse capítulo, gente, é interessante, porque Davi, quando começa a ter contato com a arca do Senhor, é outra coisa que eu esqueci até de comentar com você. Aqui tá relatando os primeiros momentos onde Davi começa a ter contato com a arca, tá? Desde quando vai lá tentar buscar ela. Desse momento em diante, ele começa a pensar na arca. Ele pensa. Então a gente, tudo que ele faz é pensando nela. Quando ele estabelece os cantores, quando ele estabelece os salmos, né? Porque o que a gente entende na cabeça de Davi é: ali mora a presença do Senhor. Ele ficou terrivelmente, provavelmente, gente, aquela cena daquele homem quando toca na arca e morre, né? Aquilo abalou Davi pro resto da vida. Não abalou de modo mal, mas abalou porque ele viu que aquilo era algo, que a presença de Deus estivesse ali, e isso mudou. Então ele passa a olhar para aquela arca como se estivesse vendo o próprio Senhor, né? Olhando, né? E adorando. Então ele estabelece os cantores, ele faz os salmos, ele começa, nesse momento em diante que ele começa a ir ao templo como se ele estivesse realmente indo na casa de Deus falar com Deus, né? Ele começa a ir lá falar com Deus, ele vai procurar Deus quando ele vai até o templo para falar. Vocês podem ver que aqui, depois que Natan fala com ele e que dá o recado, o que acontece logo em seguida, ó? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar, que eu acabei virando a página para trás. Olha aqui. E depois disso, versículo 16. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse, aliás, ele foi até o templo, né? E disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual a minha casa para que tenhas trazidos até aqui? Então aqui ele vai até o templo, né? Ele vai até o templo e lá ele começa a adorar a Deus com esse cântico, tá? Mas voltando agora para um outro ponto importante, isso aqui foi só a introdução que eu tinha esquecido de comentar com vocês, né? Sobre a importância que teve a arca na vida de Davi, né? Praticamente muda ele, parece que ele tem mais temor, ele parece que começa a adorar mais ainda a Deus, né? Nesse capítulo 17,
é quando Davi, provavelmente ele está pensando consigo, né? Naqueles momentos que ele está de noite, sem sono, sabe? Lá não tinha televisão, né, irmão? Então, às vezes, estava descansado, ficava olhando para aquele céu estrelado e pensando em Deus. E ele pensou o quê? Meu Deus do céu, né? Eu tô aqui nessa casa bonita. Aí eu olhava lá para longe, tava a tenda armada, gente. A tenda, batendo vento, né? Tremendas coisas. Tremia, né? Às vezes a tenda. E ele quis edificar uma casa segura para a arca, né? Para a arca do testemunho. Mas Deus nega. É importante vocês guardar essa informação, porque tem muitos desigrejados, principalmente no YouTube, que eles atacam o templo como se o templo fosse algo perverso e ruim. Eles dizem que Deus nunca mandou construir templo. Entenda, ó, Deus não manda Davi construir. Ele não deu a ideia, mas ele aprova a ideia e é ele quem determina quem vai construir. Isso não pode ser esquecido, tá? Vamos ler aqui o versículo 1, que a gente acabou de ler do capítulo. Sucedeu, pois que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Essa aqui eu até anotei para a gente poder pensar um pouquinho. Olha aqui, gente. Não parece uma coisa boa dizer assim, ó: eu vou construir uma casa para a arca. Isso parece ser bom. Então o que Natã faz? Pode ir, faz tudo conforme tá no seu coração. Mas provavelmente Natã falou isso aqui de si mesmo, gente, da carne. É a mesma coisa que aqueles falsos profetas que aparecem na nossa vida. E é óbvio que se eu profetizar uma coisa boa, Deus vai se agradar? Não, nem sempre. Não pode. Um irmão, ele está desempregado, aí você olha para aquela situação e fala: não, mas Deus vai te dar um emprego amanhã. Deus está mandando falar isso? Não está mandando falar. Não é porque você desejou algo bom que Deus vai aprovar. Por quê? Em seguida, olha só, Davi deseja construir um templo, uma casa. Natã fala: tudo quanto tens no seu coração, faze, porque Deus é contigo. Então, o que a gente entende? E Natã está dizendo: pode construir, não é? Pode construir porque Deus é contigo. Mas, quando ele vai dormir, naquele mesmo dia, provavelmente eles estavam depois da janta, né? Já tinha comido bem, estavam conversando, o profeta estava perto, e ouviu ele falar: ô Davi, pode fazer porque Deus é contigo, isso é uma boa coisa, pode fazer. Mas olha só, versículo 3. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo. Aí Deus foi no profeta, Deus não passou por cima do profeta, ele foi diretamente no profeta e falou: vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para eu morar. Então Deus, ele faz o quê? Ele dá uma certa corrigida no que Natã falou. Ou seja, tá bom, eu até aceito, mas Davi não vai. Quem vai construir é o filho dele, não ele. Aí ele fala aqui, ó: porque em casa nenhuma morei desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, né? Aí ele vai falando mais coisas aqui. Aí no versículo 7, agora pois, assim dirás a meu servo Davi, Deus falando com Natã: assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. Isso aqui é tão bonito, irmão. Vamos colocar isso nos dias de hoje? É como se Deus estivesse falando com uma pessoa assim. Sabe o seu Zé, que é faxineiro da Volkswagen? Vamos pegar esse exemplo. Sabe o seu Zé? É faxineiro da Volkswagen. O seu Zé, em 7 anos, passou 7 anos, o seu Zé se tornou o presidente mundial da Volkswagen. Aí Deus chega no seu Zé e fala: seu Zé, eu tô vendo que você quer fazer uma coisa boa, mas eu vou te falar, lembra quando eu tirei você lá do banheiro, quando você estava limpando o banheiro? Lembra o que eu fiz com você? Ninguém sabia quem você era. Quando ele fala, eu te tirei do curral, é um serviço simples,
braçal, que não é nem lembrado. O serviço de pastor hoje, irmão, ele é lembrado e é usado por causa de Davi. Davi é quem emplaca a ideia de pastor. Antes de Davi, nem é lembrado a profissão de pastor como algo relevante, tá? Então, Deus está falando, lembra quando eu tirei você de lá de trás do curral, das ovelhas, quando tinha festa na sua casa, você nem era convidado, Davi, porque não podia deixar as ovelhas sozinhas. Gente, não é que ele não era convidado porque não amavam ele, tá? Ele era filho de Obed, aliás, de Jessé. Mas existe serviço que não pode ser abandonado, né? O lobo não vai pensar, tá bom, eu vou dar um boi pro Davi, eu não vou atacar as ovelhas dele hoje não, porque ele saiu para uma festa, quando ele voltar, aí eu ataco. Não. O lobo, ele vai estar, então, ele precisa estar lá. Então, esse ponto aqui é importante também. Aí tem o versículo 12. Ele fala do filho. Aliás, vamos ver o versículo 11 e o 12. Ó. E há de ser que quando forem cumpridos os teus dias, o que é? Quando você viveu e morreu. Ou seja, cumpriu os seus dias na terra. Para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, um de teus filhos, e estabelecerei o teu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Então Deus está falando aqui, né? Ele aprovou a ideia, mas não aprovou, aliás, ele aprovou a ideia da construção do templo, mas não aprovou a ideia de que Davi seria a pessoa que iria construir esse templo, tá? Ele não aprovou essa ideia. Então essa informação, gente, é importante vocês guardarem, tá? Porque tem gente que confunde a ideia de que nós somos o templo do Espírito Santo. Você já ouviu alguém falando assim? Não, nós somos o templo do Espírito Santo, então eu não preciso ir no templo. Já viu eles falando isso? É uma bagunça teológica terrível que está fazendo. Porque a Bíblia, ela fala, em determinados lugares da Bíblia, ela fala de 2 tipos de templo, não é um só. E aí o que eles fazem? Eles misturam as 2 ideias. O templo 1 é esse aqui que Davi está falando. Qual que é? O templo para abrigar a arca do testamento e é o templo de local de adoração. Hoje poderia ser comparado com o quê? O templo, o prédio da igreja, não é? O local de adoração, aonde você vai adorar. A Bíblia também fala, como ela usa o termo templo para falar sobre um outro templo, qual que é? Templo do Espírito Santo. O templo, o Espírito Santo, ele mora lá dentro do prédio da igreja? Não mora. Ele mora na onde? Em nós. Ele mora dentro do nosso coração. Então são duas coisas distintas. São 2 coisas diferentes que a gente não pode misturar. Quando a Bíblia está falando Deus não mora em templos feitos por mãos de homens, ele está querendo dizer que ele não mora necessariamente dentro daquela arca, dentro daquele templo. Aquilo é a ideia que Deus dava para eles, porque o tabernáculo, ele tinha a função de transmitir a ideia da morada de Deus. Deus viria morar conosco. É isso que estava representado naquele tabernáculo, ou seja, um povo santificado e Deus no meio deles, né? Enchendo eles da sua glória, tá? Mas Deus habita em nós, ele é o nosso templo, mas não quer dizer que Deus tem raiva ou ódio do templo. Deus não tem, irmão, né? Deus não gosta de templos que são administrados por homens que não pregam o evangelho, que enganam as pessoas, que roubam as pessoas, que tiram o dinheiro dela. É isso que Deus não se agrada. Mas se nós estivermos num barracãozinho, louvando a Deus de verdade, o evangelho sendo pregado de verdade, você acha que Deus não vai se agradar? É óbvio que vai, ainda mais num mundo tão terrível como está hoje, né? Deus se alegra quando tem um povo que o ama de verdade. E não é porque ele vai dar coisas lá para nós, é porque nós amamos ele pelo que ele fez por nós. Tá? Então, é bom vocês aprenderem isso, guardem essas informações, porque as pessoas que criam mais confusão
são aquelas que não estudam a Bíblia e distorcem as passagens bíblicas. Os únicos que podem combater isso ou refutar essas coisas são as pessoas que estudaram. As pessoas que sabem. Então, irmão, não basta você estudar. Você tem que ter convicção do que você está aprendendo. Ou seja, você tem que acreditar, confiar no que você está aprendendo, para que você possa usar isso quando for necessário. Isso aqui que eu estou falando não é para você sair por aí brigando, é porque um dia você vai se... Obrigado, Miguel. Você vai estar de frente com uma situação dessa, aonde Deus sabe que você tem a informação, você está perto daquele fato que está sendo dito aquilo, ele sabe que está no seu coração, então ele vai usar quem? Você. Você está numa conversa numa casa, tem 6 pessoas. Ninguém estudou, você estudou a escritura. Isso está dentro de você. Ele vai te impulsionar. O seu coração vai bater, você vai sentir, você sabe o que tem para falar. Fala que Deus vai te ajudar. Ele vai trazer à memória tudo que você aprendeu. Tudo que você estudou, ele vai trazer e vai colocar na sua boca para você falar. E, obviamente, vai ser para ajudar as pessoas que vão estar ali te ouvindo. Sim, irmã Lu, pode falar. Pastor, e quando a gente vai em alguma reunião, alguma igreja, alguma coisa que o pastor fala assim, vamos convidar Jesus para estar aqui, vamos buscar a Deus. Eu fico um pouco na dúvida com isso, porque se o Espírito Santo está em nós, né, eu acho que a gente não tem que ir lá buscar a Deus, eu acho que ele já está com a gente. Eu fico um pouco na dúvida, eu estou errada? Não tá errada também, e ele também não é que tá errado, né? É como se estivesse convidando ele para estar junto no que vocês vão fazer, né? É um ato que vocês vão fazer. Jesus, ele deixou uma profecia em João, capítulo 14, Evangelho de João, dizendo, eu estarei em vós e no vosso meio. Você vê que ele fala de 2 formas. Eu vou estar dentro de vocês e vou estar com vocês quando vocês estiverem reunidos. Que é o que ele quer dizer. Entendeu? É só buscar lá e você vai ver. E eu estarei em vós e no vosso meio, né? Para sempre. Aliás, ele fala, e o Espírito Santo estará em vós e no vosso meio para sempre, né? Então, se vocês forem fazer algo, quando você abre um culto, vamos abrir em nome do Senhor Jesus, é como se você estivesse convidando ele para estar ali, né? Você está fazendo em nome dele, você está validando o nome dele. Isso não é errado falar, tá? Não está errado. Tá bom, irmã? Bom, irmãos, então vamos para o capítulo 18? Ô, irmão Josafá, Sim. só uma dúvida aqui. E aquela parte da escritura que a irmã Lu até estava comentando sobre essa parte aí, mas é aquela parte da escritura que fala onde está 2 ou 3 reunidos, que era bastante falado do local onde a gente veio. Eu queria entender essa parte, irmão. Essa parte, mano, como eu já falei, ali o texto bíblico ele está explicando e ensinando sobre a disciplina. Jesus está falando, quando vocês se reunirem para tomar essa decisão, eu vou estar junto com vocês. O texto todo está falando, quando o irmão tiver um problema contra você, e você for até ele para se reconciliar com ele, e ele se endurecer, ali está querendo dizer de alguém que não quer perdoar, tá? Ou seja, você cometeu algo errado, mas você se arrependeu, você procurou essa pessoa, você está com dinheiro para poder devolver ela, você está pedindo perdão para ela, mas essa pessoa, ela está com o coração mau e fechado, ela não quer te perdoar. Por quê? Porque ela quer que você seja condenada, então ela está com o desejo na sua destruição. Aí o que você faz? O texto está falando, chame 2 testemunhas, no máximo. Aí você chama e expõe o caso para elas. Elas vão ouvir e vão perceber que você está arrependido, que você está corrigindo, que você está reparando o dano, que você está fazendo tudo. E essas pessoas vão fazer o quê? Vão exortar aquele irmão a receber e a perdoar, não é? O irmão, ele está te pedindo perdão, ele pegou R$1.000 emprestado de você, mas ele está te devolvendo até a mais. Olha aqui, ele está te devolvendo R$2.000.
Perdoa ele. Não, não vou perdoar, não vou perdoar. Aí o que a Bíblia fala? Chame chame mais. É como se fosse, chame aqui os presbíteros também. Aí chama os presbíteros, coloca o caso e não resolve. Aí, em último caso, em última instância, isso vai ser levado para a igreja. Em casos raros, vai chegar o momento que você convida a igreja toda e expõe o caso. Obviamente que a igreja toda, irmão, uma pessoa pode até errar. Agora, um grupo de 3, 4, 5, entendendo a mesma coisa e pedindo para que você aceite o perdão, e você não quer aceitar, a igreja toda, é muito difícil de errar, gente, é praticamente Cristo está ali no meio. Aí a igreja toda toma ciência e pede para que o irmão aceite o pedido de perdão. E aí, em último caso, se ele ainda assim endurecer, a palavra fala, olha, trate esse homem como um incrédulo. Ele praticamente não crê, ele é ruim. Ele tem um coração ruim, ele não quer se submeter à palavra. Por quê? Provavelmente, todas essas vezes que foi tratado esse caso, provavelmente foi falado do quê? Na palavra. Foi a palavra que estava mostrando, irmão, está escrito na Bíblia, né? Você tem que perdoar. Aí essa pessoa endurece, a Bíblia está falando, trate essa pessoa como um publicano, né? E um incrédulo. E aí é onde Jesus fala, e ainda que vocês estiverem somente em 2, ou seja, que vocês forem resolver esse caso, ainda que sejam só 2, ou seja, eu não tenho como estar na presença da igreja, eu não sei se você está em outro lugar longe, ou se você não está na igreja, ele vai falar, eu estarei no vosso meio. Então o assunto não é sobre culto, não é sobre estar ali para adorar, ali é sobre disciplina, correção. Tá bom? Isso está em Mateus capítulo 18. Depois vai chegar lá, a gente lê. Deus abençoe, irmão Josafá. Amém. Bom, então vamos soltar aqui para a gente ouvir capítulo 18. 1 Crônicas, capítulo 18. Depois disto, feriu Davi os filisteus e os humilhou. Tomou Agate e suas aldeias das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas, e assim ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. Também Hadadezer, rei de Zobá, foi derrotado por Davi até Amate, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi já retou a todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Vieram os ciros de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zobá. Porém, Davi matou dos ciros 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os ciros ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, tomou Davi muito grande quantidade de bronze, de que Salomão fez o mar de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Ouvindo Tou, rei de Emate, que Davi derrotara todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão ao rei Davi para o saudar e congratular-se com ele por haver pelejado contra Hadadezer e por havê-lo ferido, porque Hadadezer fazia guerra a Tou. Adorão trouxe consigo objetos de ouro, de prata e de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as mais nações, de Edom, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus e de Amaleque. Também Abisai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomitas no Vale do Sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel. Julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Saúza, escrivão. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram os primeiros ao lado do rei. Então aqui, irmão, está descrevendo
esse capítulo está mostrando o que para nós? Depois que Davi colocou em ordem, ou seja, o temor a Deus, e fazer o que era correto diante de Deus, o que aconteceu? Deus abençoava grandemente e venciam todas as guerras. Ele venciam todas as guerras, ninguém poderia ir contra ele, que era o que Deus tinha prometido, né? Se vocês me servirem, né, ninguém que vai, como é que fala? Colocar vocês sob servidão. Ninguém vai vencer vocês, né? Vocês serão um povo santo, de qual eu usarei para fazer justiça às nações. Então, aqui você pode ver que esse relato está querendo dizer exatamente isso. Ninguém poderia ir contra ele, ninguém vencia, né? Quer ver a passagem bíblica? Versículo 14. E Davi reinou sobre todo Israel e fazia juízo e justiça a todo o seu povo. O que significa isso? Fazer juízo e justiça. Que era um reino justo. O povo realmente se sentia seguro, não só contra os povos de fora, gente. Dentro, ou seja, as injustiças eram corrigidas e eram punidas. Provavelmente, vamos dar um exemplo, era um reino que ninguém tinha medo de morar lá. Ninguém roubava ninguém, porque se roubasse, né, o juízo era certo, né? Então, isso significa que o povo vivia seguro, tá? Não era como os bárbaros, né? A gente vê em filmes bárbaros, tá todo mundo com medo. Não, lá existia juízo justo, né? E por isso o reino prosperava, que é tudo o que Deus quer, né, irmão? Que haja justiça, juízo, né? Deixa eu ver o que mais. Olha aqui no versículo 13. E pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. Ó, Deus abençoava ele, não permitindo que nenhum mal lhe acontecesse. Por quê? Porque ele estava fazendo o que era correto, na santificação do povo e fazendo juízo e justiça. Deus quer isso, que a gente faça juízo e justiça. Em outras palavras, seja justo. Quer que Deus abençoe sua vida, irmão? Seja justo, sempre. Justo. Ainda que ninguém esteja vendo, seja justo. Seja correto. Que Deus guarda você e te abençoa, né? Vamos aqui no capítulo 19, irmãos. Vamos seguir. 1 Crônicas, capítulo 19. Depois disso, morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de bondade para comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolar acerca de seu pai. E vieram servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: pensas que, por te haver Davi mandado consoladores, está honrando a teu pai? Não vieram seus servos a ti para reconhecerem, destruírem e espiarem a terra? Tomou então Anum os servos de Davi, e rapou-os, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despiu. Foram-se alguns e avisaram a Davi acerca destes homens. Então enviou mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba. E então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se haviam tornado odiosos a Davi, então Anum e os filhos de Amon tomaram 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e dos ciros de Maaca e de Zobá. Alugaram para si 32.000 carros, o rei de Maaca e a sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta da cidade. Porém, os reis que vieram estavam à parte no campo.
Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou a Abisai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro, e se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E faça o Senhor o que bem lhe aprouver. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os sírios. E estes fugiram de diante dele. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido desbaratados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do lado da além do rio. Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava adiante deles. Informado Davi, ajuntou a todo Israel, passou o Jordão, veio ter com eles e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 7.000 carros e 40.000 homens de pé. A Sofaque, chefe do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezer que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer aos filhos de Amon. Bom, irmãos, essa passagem aqui, né? Davi tenta mandar mensageiros para consolar, e a gente tem que pensar como o outro, né? Eram homens de guerra. Apesar que Davi tinha paz com Hanun, né? Mas acharam que, bom, Davi mandou consoladores aqui, mas na verdade vieram espiar para tentar vir brigar conosco, né? Mas acabou que se levantaram contra Davi e foram todos derrotados. Mas o interessante dessa passagem bíblica, eu não sei se vocês lembram, o que eles fizeram para poder envergonhar estes homens? Eles rasparam a barba destes homens e cortaram a metade da roupa. A roupa era só trocar de roupa, né? Era só trocar de roupa. Mas Davi mandou que eles ficassem em Jericó até crescer a barba. Então o que a gente entende, irmão? Ficar sem barba para eles era o quê? Desonroso. Desonroso, né? Ou seja, a barba era como uma marca, um registro da masculinidade humana. Era a marca do homem lá. Tirar a barba do homem era como se você estivesse chamando ele de menino, de criança. O homem sem barba, imagina, só ele no meio daqueles milhares de homens, tudo barbudo, e os camaradas sem barba, né? Então, para envergonhá-los, tirou deles a barba, né? Isso aqui só para vocês entenderem. Tem igreja aí que quando eles lêem a Bíblia, eles acham que está todo mundo sem barba. Eles acham que está todo mundo na Bíblia sem barba, né? Jesus era barbudo, todos os apóstolos eram barbudões, mas barba mesmo, tá, gente? Eles tinham bastante barba. Eles eram barbudões, tá? Eles não tinham essa cara peladinha igual a nós. Naquela época, gente, ao que tudo indica, com eriógrafo, parece que é esse que é o nome daqueles desenhos em parede, os egípcios eram um povo cientificamente avançados. Por que os egípcios, gente, eles cortavam todos os pelos do corpo? Eles eram carecas e não tinham barbas alguma. Por quê? Né? Eu vou tentar explicar para vocês. Tinha shampoo naquela época, gente? Não tinha shampoo, né? Não tinha shampoo, não tinha... Então, provavelmente, quanto mais pelo, a chance de criar fungos, bactérias, essas coisas eram muito grandes. Então, os egípcios, estudando talvez as doenças que eles adquiriam, né? Eles entenderam que raspando o corpo talvez diminuía
certos tipos de problemas de saúde. Então, era uma questão de higiene, tá? Higiene, muitas vezes era higiene para eles. Provavelmente era um povo mais avançado. Não que quem tinha barba ficava doente, não. Se dependendo da sua imunidade baixando, você tem barba grande, cabelo grande, mas você não tinha shampoo, você tinha dificuldades para poder limpar ali, a chance de você ter uma doença era maior, tá? Então aqui tá, ó, versículo 4. Vamos ler o 4 e o 5. Por isso Hanum tomou os servos de Davi e raspou-os, né? Tirou as suas barbas e cortou-lhe as vestes do meio até a coxa da perna e os despediu, tá? Versículo 5. E foram-se e avisaram Davi acerca daqueles homens, e enviou eles mensageiro a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneiras envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Então tá aqui, gente. Era uma vergonha muito grande não ter barba. Tem outra passagem bíblica, lembra? Que o óleo que desce até a barba de Arão, né? Porque a barba emenda com o cabelo aqui, quando eles eram ungidos, acabava emendando com a barba aqui e descia até a barba, tá? Então, para eles, o correto e o honroso era ter a barba. Irmã Pedra, pode falar, irmã Pedra. Não, eu ia falar negócio da barba. Deus deve ter tido um propósito para deixar a barba, porque senão Sim. seria igual nós mulheres que não tem barba, né? Exatamente. Como Deus coloca a barba no homem, você pode ver que o hormônio masculino que Deus criou assim, ele faz com que a barba cresça no rosto do homem. Ele faz. Então, gente, eu só posso imaginar que quando Deus termina de fazer Adão, ele fez Adão bebê? Era bebê? Não era bebê. Era um homem grande e desenvolvido. Então, provavelmente, Adão estava como? Barbudo. Deus já faz o homem, quando ele termina de fazer o homem, ele já faz o homem no seu auge. No seu auge de todo o seu desenvolvimento, né? Provavelmente, Adão era um homem barbudo, porque se Deus faz o homem com barba, ele quer ver o homem barbudo, né? Porque ele colocou a barba. Fica o homem sem fazer a barba cresce rapidamente, ela já vai crescendo rápido, né? Então, provavelmente Adão era barbudo. As diferenças que tem, o que diferenciava um ser do outro ser? Assim, visivelmente, né? No aspecto visível, fora a genitália. O que era? A mulher com o cabelo crescido e o homem com a barba. Olha que legal, gente. A mulher tinha um cabelo grande, né? Ou crescido, tanto faz. E o homem barbudo. Tá? Era o aspecto que diferenciava um do outro. Eu acho Isso aí lindo. causa polêmica, viu? Causa mesmo. Isso dá bastante polêmica. Mas eu tinha vontade de deixar a barba, eu não consigo, coça demais. Para mim, coça incomoda. Tem gente que tem barba e nem lembra que tá com aquela barba, né? Ele nem lembra que tá com aquela barba, ele tá com aquela barba. Comigo não, incomoda a barba, né? Fica coçando, a ponto de talvez até querer fazer ferida. Mas eu acho bonito, né? O homem que tem aquela barba bonita, grandona, fica legal, não fica ruim, não. É só deixar o bigodão. Bigodão do Leôncio. Aquele bigodão. Tem uns bigodes que esconde a boca, você não sabe que o homem tá rindo, tá com a boca aberta, fechada. Tem aquela bigodão que vai até embaixo. Esses aí, imagina tomando aquela ceia. Meu Deus, aqueles copos. Ai, mano, vamos mudar de assunto. Eu sou um pouco nojento com essas coisas. Eu era o primeiro que ia tomar a ceia. Eu era o primeiro, fazia questão de ir lá na frente, porque dependendo de alguns eu não ia conseguir tomar mais. Eu vi uns irmãos na fila assim, falei, meu Deus, eu não posso ir depois. Podia levar um canudo, né? Cada um com um canudinho, né? É mesmo, hein? Boa isso aí. Achei interessante. Bota o canudinho, né? E puxa, o problema é se
volta, né? Aí fica pior. Bom, irmãos. Bom, irmãos, risca aí, tá? Capítulo 20 para semana que vem. A gente não vai estender mais do que isso. 5 capítulos tá muito bom, tá? Tá muito bom. Se vocês puderem ler depois, tá? Do 20 ao 24, é bom, porque aí quando a gente for ler de novo, vocês vão sempre pegar detalhes que vocês não viram na primeira leitura, tá, gente? Pode ter certeza disso, tá? Quando você lê e depois você vem aqui no estudo, isso parece que cria uma lente de aumento. Isso te ajuda a enxergar mais. Você vê detalhes que você não tinha visto. Você vai fazer perguntas, né, que é interessantes. Tá? Então é sempre bom vocês lembrar. Como na semana que vem nós vamos ler do 20 ao 24, deixa eu já ler. Lê um capítulo amanhã, outro capítulo depois. Mas aí você vem aqui para o estudo bíblico e aí você vai ajudar. Eu garanto que vocês vão ver coisas que na primeira leitura vocês não tinham visto, né? Sempre tem, gente. A gente sempre enxerga alguma coisinha a mais. Tem mais alguma coisa, irmãos, para vocês comentarem, tirar alguma dúvida? Podem falar, tá? Senão a gente encerra, tá bom? A gente vai encerrar e eu vou pedir para a irmã, a Anne, a irmã Tica vai fazer oração de agradecimento, tá? Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, obrigado por mais um estudo. Senhor, obrigado, Senhor, por abrir a nossa mente. Senhor, destapa nossos olhos, Senhor, pela cegueira espiritual, criada muitas vezes pelo homem, Senhor. Senhor, guarda cada um de nós nas suas mãos. Dê uma noite de paz e descanso para nós. Cuida de cada irmão que está aqui, Senhor, nesse estudo. O Senhor sabe cada um no particular o que precisa, Senhor. Guarda o irmão Josafá, que o Senhor continua dando sabedoria para ele estar nos guiando com a ajuda do Espírito Santo. Senhor, console todos os corações feridos, todos os corações que precisam, principalmente o meu, Senhor. Guarda a casa de cada um, aqueles que moram na rua, Senhor, com essas chuvas, esses frios, as crianças, Senhor, onde houver uma criancinha, Senhor, com fome, Senhor, envia um anjinho para que não pereça, Senhor, na rua. Em nome de Jesus eu te peço, tenha misericórdia, Senhor, dessas famílias desabrigadas, Senhor. Misericórdia do povo na terra, Senhor. Senhor, eu te agradeço por tudo, Senhor, e abra a nossa mente, Senhor. Coloque amor no nosso coração, cada dia mais, Senhor, que sua presença, o Espírito Santo, esteja conosco todos os dias. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Vamos encerrar a gravação agora, tá?